Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Está se aproximando o final do ano e todas as pessoas têm o hábito de fazer uma avaliação do ano que termina e a expectativa para o ano que entra. Nós teremos aí a posse do governo Lula, o segundo mandato da governadora Fátima Bezerra e também aquela projeção para a população, para todos nós. E hoje nós iremos conversar, bater um papo sobre o governo Fátima, sobre os 2 anos do governo Alisson, o cenário local e estadual. Não sai daí. Em instantes, um papo muito interessante sobre política. No programa de hoje, nós iremos conversar com Carol Ribeiro, avaliando o cenário político local e estadual. Carol, jornalista formada pela UFRN, atualmente editora de conteúdo político da TCM Telecom, é apresentadora e repórter do programa Cenário Político da TCM Telecom e apresentadora do programa Meio Dia Mossoró, na TCM 95 FM. Faz jornalismo político para facilitar o acesso do cidadão e a cidadã à boa informação. Carol, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É com muita satisfação que recebemos você no nosso programa, invertendo agora as posições, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, professor, o convite, agradeço estar aqui. Para mim é um desafio, né? A gente, apesar de falar sobre isso todos os dias e acordar e dormir pensando em política, acompanhando todos os acontecimentos, agora inverter esses papéis realmente, para mim, é um desafio porque é diferente. Carol, a situação do Rio Grande do Norte no fim do governo Robson e agora no final do primeiro mandato de Fátima. Como é que você avalia esses dois cenários? Professor, em relação ao fim do governo, da primeira gestão, né, do governo Fátima, ela é, foi eleita, reeleita com uma facilidade imensa. Ela fez uma articulação durante pré-campanha e campanha que deu a ela uma tranquilidade, uma certa tranquilidade nas eleições, mas justamente é nesse sentido que eu vejo essa contexto atual em que a gente encerra o ano com os preparativos para essa nova fase da gestão Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, no interior do Rio Grande do Norte, principalmente, é muito bem avaliada. Ela conseguiu superar desafios na Grande Natal e Natal, porque ela realmente tinha como um grande desafio e isso realmente pautou ali a articulação dela, principalmente em relação ao nome de Carlos Eduardo, para tirá-lo da disputa, já que ele é muito bem avaliado em Natal, na Grande Natal, trouxe ele para a base aliada, colocou como o nome ao Senado, retirando ele da disputa, já que ele poderia ser o nome da oposição nessa disputa ao Executivo. E isso reverteu para ela em votos ali na Grande Natal. Então, além da boa avaliação e da boa quantidade de votos no interior do Rio Grande do Norte, ela conseguiu superar esse desafio. E o que a gente pode ver é que ela conseguiu a aprovação da população em relação à meta dessa primeira gestão dela, que era organizar as contas, é o que ela traz, né? Principalmente em relação ao pagamento dos servidores, que ela conseguiu organizar um bom relacionamento com a classe empresarial, que é um desafio para uma gestora, um gestor, de uma forma geral, do Partido dos Trabalhadores. Ela consegue essa avaliação positiva também desse segmento empresarial. Ela tem um bom relacionamento
com as entidades empresariais, com o FEComércio, por exemplo, Câmara de Dirigentes Lojistas no Rio Grande do Norte. Ela tem esse como passear por todas, então, todos esses segmentos, além daquele segmento que faz parte da luta, da ideologia do Partido dos Trabalhadores, que são os trabalhadores, que são as mulheres, que são minorias de uma forma geral. Ela conseguiu essa avaliação positiva em relação também aos demais segmentos, ou seja, ela conseguiu furar a bolha, e isso foi o que deu esse resultado positivo para ela, para essa reeleição. E agora fica o desafio para Fátima Bezerra, né, porque a parte mais difícil ela já fez em relação à organização, mas vem uma parte que também não é fácil, que é trazer obras, que é deixar aquele legado que os gestores sempre buscam, sempre procuram e que a população cobra. Porque nessa primeira gestão, Fátima Bezerra ela não conseguiu trazer uma grande obra, um grande legado para o Rio Grande do Norte. Ela conseguiu esses desafios de organização e de relacionamento. Mas agora é o que ela disse, dizia inclusive em sua campanha eleitoral: o melhor vai começar. E é esse o contexto em que vai se esperando aí a indicação, por exemplo, dos secretários, do novo secretariado, da sua nova equipe, os nomes que devem permanecer ou os que devem ser colocados justamente para agora ela iniciar uma nova fase. O governo Fátima, nesse primeiro momento, esses primeiros 4 anos, enfrentou não só a dificuldade de receber o Estado quebrado da gestão Robson, mas também o governo federal que se opunha a qualquer governador e governadora que fizesse oposição a ele. 2023, o cenário é outro. A eleição de Lula traz benefícios para o Estado e a representação do Rio Grande do Norte no Congresso é favorável ao Estado ou nós teremos as mesmas dificuldades que nós encontramos nesses 4 anos que terminam agora? Não creio que as mesmas dificuldades por causa do alinhamento, obviamente, de Fátima Bezerra com o presidente Lula, né? Vai existir uma facilidade agora. Em relação às bancadas que foram eleitas, Fátima Bezerra vai ter alguns desafios, realmente. Vai ter muita cobrança, né, em cima do nome dela. A gente viu ali quatro nomes do PL sendo eleitos à Câmara Federal. A gente viu a eleição de Rogério Marinho, que é o braço direito de Bolsonaro. E eu acho que em relação a estes nomes, principalmente os nomes do PL, a gente vai ver aí para Fátima Bezerra que tudo vai depender de como o presidente Jair Bolsonaro vai alinhar o seu discurso de oposição. A gente vê que até agora ele ainda permanece reticente, ainda permanece naquela reclusão, ainda se tenta interpretar essas atitudes dele em relação ao que vem pela frente. Ele vai assumir realmente o posicionamento de liderança da oposição a Lula e ao PT, ou ele vai deixar isso para os partidos? Eu acho que se ele não falar com o seu eleitorado, acho que o PL recua um pouco, professor. E aí, nesse sentido, apesar de alguns nomes como Rogério Marinho serem oposição, o partido recuando um pouco já enfraquece essa posição e já melhora para Fátima Bezerra. Mas vamos aguardar justamente qual vai ser esse posicionamento. De qualquer forma, o fato do presidente Lula ter sido eleito facilita, mas também aumenta a cobrança em relação às ações que se cobra para o Rio Grande do Norte. Eu acho que eu posso citar uma delas, que vai existir muita cobrança nos próximos 4 anos para a Fátima Bezerra e para o presidente Lula, que é a duplicação da BR-304, por exemplo, que ela já elencou, inclusive, como uma das prioridades, uma das 3 obras que ela pretende realizar junto ao governo federal.
fazendo a cobrança, em cima da cobrança, buscando também as emendas. Então, aumenta a facilidade por existir essa linha direta, essa identificação, mas eu digo eles porque eu coloco a própria governadora e o presidente Lula nesse balaio aí de tem que realizar justamente por estarem alinhados e por existir a facilidade. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, mas que ainda não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação nos grupos que você faz parte, grupo dos amigos, o grupo do trabalho, o grupo da família. Divulgue o nosso trabalho e fortaleça a mídia alternativa no Brasil. Carol, saindo um pouco do cenário estadual, vindo para Mossoró. Como é que você avalia o perfil do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, sempre se mostrando um político de vanguarda e parecendo estar sempre em campanha? Já está com 2 anos de governo e todas as vezes que eu me deparo com a publicação do prefeito, me lembra sempre a campanha. Para ele, a campanha ainda está aí. Como é que você avalia esse perfil do prefeito? É muito interessante o perfil do prefeito Alisson Bezerra, professor, porque ao mesmo tempo em que ele nega a campanha permanente, ele sempre tem atitudes que a gente, pela análise que a gente faz, vão desaguar lá em 2024, né? E mesmo antes das eleições agora de 2022, quando ele se negava a falar sobre eleições, a gente via muitas atitudes nesse sentido realmente. Eu concordo com o senhor, porque veja bem, ele dizia que não falaria sobre eleições antes do Mossoró Cidade Junina, só falaria depois que o evento acontecesse. Mas estava sempre aqui, logo no início, na pré-campanha, quando Fábio Faria ainda era pré-candidato ao Senado, sempre ao lado de Fábio Faria, sempre trazendo e mostrando obras e ações do Ministério das Comunicações, do governo federal aqui para Mossoró. Depois que o Fábio Faria retirou a sua candidatura, que ficou ali naquele hiato entre Fábio Faria e Rogério Marinho, ele ainda segurou um pouquinho o Rogério Marinho, depois de algumas reuniões que aconteceram, aí sim, aí ele trouxe Rogério Marinho mostrando obras do Ministério do Desenvolvimento Regional, a pasta a qual o Rogério Marinho era ministro, e aí sempre agindo nesse sentido. Não vou falar de eleições, mas buscava os holofotes para mostrar o quanto o governo federal era positivo para Mossoró, o quanto ajudava, e como ele não estava apoiando. Esse era o discurso dele. Ele não estava apoiando, ele só gostaria de agradecer a quem fazia e trabalhava por Mossoró, que é um discurso mais eleitoral do que esse. E aí, depois das eleições, ele já, inclusive, começou a agir nesse sentido, né? Muito midiático, trouxe o anúncio ali de investimentos na educação, fez todo um evento no ginásio, levou dezenas de ar-condicionados para a plateia, colocou ali nas arquibancadas do ginásio Pedro Ciarline os ar-condicionados para mostrar que tinha comprado, para mostrar que estava fazendo, e logo depois, algumas semanas depois, lançou um novo plano de metas, que eu costumo chamar de um plano de governo ponto 2, né? Porque são áreas, são objetivos de ações e obras em quase todas as áreas: infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, segurança para Mossoró. Parece realmente um plano de governo. E o anúncio não podia ser diferente, né? Foi no Teatro do Enrosado, com presença inclusive do presidente da FEMURN, a Federação dos Municípios, sempre num clima eleitoreiro, né? Sempre num palanque. E por mais que ele diga, não, é o trabalho que nós estamos fazendo por Mossoró, mas a gente vê que isso tem vistas a 2024, porque ele conseguindo realizar essas ações é o tal legado, né, que eu já citei aqui, que é o que todo gestor busca quando assume a cadeira no executivo,
que é deixar ali uma história para o município. E no caso de Alisson Bezerra, depois dessas eleições, apesar dele não ter conseguido eleger um nome dele, a Assembleia Legislativa e nem a Câmara Federal, ele conseguiu medir, pelo menos aqui dentro de Mossoró, a avaliação das pessoas, dos eleitores em relação ao nome dele. Então, para ele sabe que está numa posição confortável, mas que precisa segurar. Então, fica nessa campanha permanente e agindo em relação a isso, porque a gente já vê em todos os passos. Aí, após o plano de metas que ele lançou no teatro, ele já manda para a Câmara Municipal projetos de lei para viabilizar esse plano de metas, que é, inclusive, a autorização para o empréstimo aí de mais de 600 milhões de reais, para ele conseguir executar essas obras, para daqui a 2 anos ele poder mostrar que fez. Criação de cargos comissionados, 64 novos cargos comissionados foi a proposta dele para a criação, que justamente justificam aí esse aumento de despesas, o aumento do orçamento de 2023, que passa aí de R$ 1 bilhão, mas a gente sabe que cargos comissionados são nomes de confiança e que agem durante as eleições. Então é tudo muito, muito pensado e que, se não for analisado, talvez o eleitor, a população em geral, não perceba, mas é uma campanha permanente. Carol, você falou aí nesse plano de metas e eu acompanho o cenário político local e eu tenho percebido, e não é de hoje, já de um bom tempo, no discurso do prefeito em relação às suas obras. Essas verbas utilizadas nas obras realizadas até agora pela prefeitura, as suas origens é a receita própria do município, as origens vêm do Estado, de verbas do Estado, federal. Por que eu pergunto isso? Porque nos discursos do prefeito e de seus assessores não fica muito claro de onde vêm essas verbas, as origens. E se essas verbas são oriundas do Estado ou de emendas de parlamentares, eu sinto falta dele dar crédito àquele deputado, àquela deputada que apresentou sua proposta. Fica parecendo para o eleitor e a eleitora que são verbas do município, resultado de uma gestão positiva, responsável. E aí, para completar, vem agora esse pedido de empréstimo. Eu lembro bem que quando a ex-prefeita Rosalba solicitou o empréstimo à Câmara, uma grande parte do setor da imprensa de Mossoró atacou a prefeita Rosalba, criticou a prefeita Rosalba, dizendo que ela iria causar uma grande dívida para o município. E agora o prefeito Alisson vem e solicita esse empréstimo. Eu queria a sua opinião em relação a essa questão das origens dessas verbas e também dessa postura de setores da imprensa em relação às críticas feitas à ex-prefeita Rosalba e agora um certo silêncio no pedido do prefeito à Câmara de Vereadores. É, é, vamos por partes. Em relação a essa questão da imprensa, é uma análise, é uma reflexão interessante, porque, professor, a gente via que não existia um relacionamento da imprensa de Mossoró, da gestão Rosalba Ciarline com a imprensa de Mossoró. Existiam alguns nomes específicos, né? A gente sabe que existem veículos específicos ligados aos Rosados historicamente, mas não existia um relacionamento. Era muito complicado realmente dialogar com a própria Secretaria de Comunicação da gestão de Rosalba e muitas vezes as principais informações saíam primeiro na imprensa de Natal. A gente tinha realmente uma dificuldade em tratar com a gestão Rosalba Ciarline do ponto de vista de comunicação. E aí, já a Alisson Bezerra, em relação a isso, não tem esse problema, né? Não existe esse problema. A gente consegue essa comunicação e eu vejo realmente um relacionamento bom da imprensa, do próprio prefeito Alisson Bezerra,
que é disponível, né? Não necessariamente por conta da imprensa em específico, mas que ele é disponível para a mídia de uma forma geral. E aí eu acho que isso conta um pouquinho, apesar da gente poder também abrir aqui espaço para uma análise crítica de como é a postura da imprensa, que não deve depender somente disso, de um bom relacionamento, porque notícia é notícia, né? Critério de noticiabilidade, também o interesse público em relação às informações. É interessante que o Finisa ali foi um valor menor, né? Foi um valor bem menor do que este empréstimo proposto pelo prefeito Alisson Bezerra, que é interessante que o projeto traz uma autorização para um empréstimo de 300 milhões de reais e também para um empréstimo em 70 milhões de dólares. E é interessante isso, porque ele cotou em dólar também, o que pode alterar aí dependendo de como estiver a situação econômica do país. E aí, é, é, em relação a essa questão dos créditos que ele dá para essas verbas. Muito do que foi realizado nesses primeiros 2 anos do governo Alisson Bezerra foi com verbas de emendas parlamentares, realmente. E também com o Finisa, o empréstimo realizado por Rosalba Ciarline, e que foi muito criticado, inclusive, pela oposição, não só pela imprensa, né? Pela própria oposição, que são hoje aliados de Alisson Bezerra. Mas existe, inclusive, em relação ao Finisa em específico, um grande mistério que fica no ar, porque o prefeito não admite que está usando as verbas do Finisa. Então, ele está fazendo recapeamento em diversas ruas. Eles até citam, não vou saber precisar aqui, que já asfaltaram, recapearam, recuperaram não sei quantos quilômetros de ruas de Mossoró. Mas aí sempre que se pergunta sobre o Finisa, a informação é que o Finisa não foi suficiente, que essa verba utilizada vinda de projetos de Brasília, cujo a obtenção foi feita através de visitas do secretariado de Alisson e do próprio prefeito Alisson Bezerra a Brasília, junto ao governo federal. Mas não teria como realizar. E o dinheiro do Finisa estaria onde? Se não fosse com o dinheiro do Finisa. Então esse empréstimo saiu e não está sendo utilizado, esse dinheiro está em que caixa então? Então realmente é como se eu disse, é um mistério que para porque não existem os créditos disso. Existem verbas, por exemplo, de emendas da deputada Isolda Dantas que não foram utilizadas pelo prefeito Alisson Bezerra, como a questão do castromóvel, que é um dinheiro que foi liberado, que já aconteceu muito parecido em outros municípios do Rio Grande do Norte, mas aqui o castromóvel não foi comprado. E quando se fala nisso, o prefeito explica que talvez não seja comprado, que eles estão com outro projeto, mas não fala das verbas, não fala das origens. E isso realmente dificulta a transparência, né? E o diálogo com a população. E essa dificuldade existe também com a imprensa, porque a gente pergunta e eles respondem o que eu acabei de dizer. Não dá para ser utilizado, não é suficiente, a gente precisa buscar mais verba através de projetos direto às editais do governo federal e vão levando desta forma. O que a questão é, não existe nada fechado em relação a como está sendo utilizado o Finisa, como foi utilizado o Finisa, as emendas de cada um dos parlamentares que já foram enviadas aqui para Mossoró. Nós podemos interpretar, a partir dessa postura do prefeito, é que falta transparência nas informações repassadas pela prefeitura para a imprensa e, por extensão, para a sociedade. A sociedade não sabe as origens das verbas aplicadas nas obras. Isso é muito ruim, porque quebra um pouco essa imagem que o prefeito tenta passar e passa através da mídia para a sociedade, que é uma pessoa responsável na gestão pública, no dinheiro público. Isso eu vejo como algo negativo.
Carol, as eleições de 2022, tanto em nível de Estado como nível federal, credenciou nomes para as eleições municipais em 2024, quem você apontaria como possíveis nomes na corrida da sucessão à Prefeitura de Mossoró? Olha, professor, sem dúvida, a deputada Isolda Dantas é o nome mais fortalecido, né, para essa campanha eleitoral de 2024. A gente fala, parece que está longe, né, mas os trabalhos já começam e as articulações também dos nomes, por mais que eles digam que estão pensando só em trabalhar, em exercer seus mandatos, mas a gente sabe que as articulações já estão aí. O nome de Isolda Dantas, sem dúvida, foi o mais fortalecido. Surgiram, ela teve votos em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Ela teve mais de 15 mil votos aqui em Mossoró. E traz aí, como foi a única deputada, continua sendo a única deputada de Mossoró, representando ali na Assembleia Legislativa. Mas surgiram também os outros nomes como o do vereador Tony Fernandes, que abriu frente aí, abriu uma oposição a Alisson Bezerra, é do partido de Alisson Bezerra, Solidariedade, mas rompeu com Alisson Bezerra por questões administrativas, de discordâncias ali de projetos, e se colocou muito bem, porque o Partido Solidariedade tinha o candidato de Mossoró, que era o candidato do prefeito Alisson Bezerra, o Jadson Rolim, mas ele, no mesmo partido, fez um trabalho paralelo e conseguiu quase a mesma quantidade de votos aqui em Mossoró, que foi também ali naquela casa dos 15 mil votos. Então, podemos dizer que foi um trabalho independente, apesar de ter tido um apoio também. Inclusive a eleição, essa campanha eleitoral e essa disputa do Tony Fernandes contra o nome de Alisson Bezerra, o Jadson Rolim refletiu e explicitou, na verdade, uma questão interna do Partido Solidariedade, né? Porque o Tony, ele teve um apoio do Partido Solidariedade, e enquanto que Alisson Bezerra queria a exclusividade ali com o nome do Jadson Rolim, que era o nome dele, e justamente a gente viu como Solidariedade saiu perdendo, né, nessas eleições de uma forma geral, mas também aqui no Rio Grande do Norte. Foi um aspecto interessante para a gente mostrar. O Pablo Aires também, vereador do PSB, nome muito ligado ao Rafael Mota, também teve um desempenho, foi candidato a deputado federal, mas fez uma campanha muito estruturada aqui, apesar de não ter tido maioria de votos, mas também teve uma quantidade de votos representativa em Mossoró e mostrou que pode trabalhar o seu nome para futuras eleições, para futuros pleitos. E também Laurence Amorim, candidato a deputado federal de Alisson Bezerra, também teve um ótimo desempenho, teve mais de 30 mil votos aqui em Mossoró, teve em torno de 57 mil votos no Rio Grande do Norte, também foi um nome que se destacou. Aí a gente, a partir destes nomes, já começa a pensar em 2024. A gente não pode esquecer para 2024 também os rosados, que apesar de ter tido um desempenho pífio nestas eleições, mostraram realmente que a população não está... o eleitorado hoje tem uma outra visão, né, da política. Os rosados tiveram um desempenho muito ruim, Beto Rosado não conseguiu se reeleger, a Sandra e Larissa Rosado tiveram pouquíssimos votos, também não conseguiram sucesso, mas estão aí e pretendem se organizar como políticos que são, família tradicional, para 2024. Destes novos nomes que surgiram, a gente tem que ver como é que eles vão se organizar, porque a gente vê essa história em todas as eleições, é a mesma historinha. Existem muitos nomes, surgem muitos nomes, mas diante da máquina, a disputa contra a máquina, que no caso Alisson Bezerra, a oposição não consegue se juntar, sai segmentada e a gente vê realmente o nome que já está no poder sendo reeleito.
Existem os desafios aí para se formarem. A união desses nomes eu acho bem complicada, principalmente por conta de Isolda Dantas e do PT, porque de nenhuma maneira, diante do resultado que Isolda Dantas teve, o PT vai aceitar perder o protagonismo. Terá o nome de Isolda como principal. E aí esses demais nomes tem que ver se eles conseguem se aliar com o PT para fazer uma frente contra o atual prefeito Alisson Bezerra. Isolda Dantas, apesar desses resultados, tem um grande desafio, que é falar para um eleitorado além do eleitorado da base do PT, né, daquele grupo que ela trabalha, que é o grupo minoritário, a questão das mulheres, o público LGBT, a questão cultural. Então, ela tem uma entrada muito boa na zona rural, mas ela precisa também conversar com outros segmentos da sociedade. E aí eu acho que essa é a principal tônica da conversa da oposição para 2024. Mas os nomes são esses. Tem que ver se eles vão conseguir se organizar entre si. Estamos encerrando o nosso papo com Carol Ribeiro. Eu quero passar para a Carol agora para fazer suas considerações finais, cara. Ah, professor, muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido contribuir. São muitas informações, são muitas variáveis e muitos nomes, mas espero que eu tenha conseguido aqui trazer mais ou menos o panorama de como as coisas estão e de como devem ficar agora de 2023 em diante. Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando, que estão assistindo e principalmente ao professor Lemuel pelo convite, espero ter contribuído e espero voltar outras vezes, então. E já fica combinado para a gente também marcar uma data aí para o professor Lemuel participar com a gente, para reinverter os papéis lá no cenário político, no meio-dia TCM, na 95 FM. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado a você que nos acompanha semanalmente. Um forte abraço e até a próxima semana.